Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família! Que bênção estarmos aqui mais uma vez, começando mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus. Toda sexta-feira a gente tem um encontro aqui pela Rádio Manaim, TV Manaim, pelo sistema de transmissão via satélite, pela TV Manaim Canal 126, pela internet, ou seja, você nos assiste por várias plataformas diferentes, inclusive pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se por acaso você está no YouTube agora assistindo, não deixe logo agora no início do vídeo de curtir esse conteúdo e depois de compartilhar, de fazer um comentário. Isso ajuda a potencializar esse conteúdo e ajuda a fortalecer o canal. Ele se torna mais relevante, a plataforma oferece esse canal para mais pessoas. E a gente começa aqui este programa, essa edição do programa Família, o Projeto de Deus, e eu quero começar, antes de apresentar os pastores que estão à mesa aqui, fazendo uma pergunta. Você enfrenta lutas na sua casa, no seu lar? Quais os problemas pelos quais você passa? Será que há certas situações, há eventos bíblicos que nos ensinam o que fazer e o que não fazer para não sermos colocados diante de situações difíceis? Essa tem sido uma sequência, esse tema nós temos abordado de uma forma sequencial nas últimas edições e nessa edição, nas edições seguintes do programa Família, o Projeto de Deus. E agora sim, a gente apresenta para vocês aqueles pastores que estão comigo aqui, estamos aqui juntos com você nessa edição do programa Família, o Projeto de Deus. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Marcelo, Wallace, Pai do Senhor você que participa conosco. Uma alegria estar aqui mais uma vez participando desse programa. Amém. Pastor Marcelo Ferreira, Pai do Senhor Marcelo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos. Tudo bem, Pastor Wallace Rosete. Pai do Senhor Josias, que bom estar aqui de novo, Pai dos seus companheiros, os irmãos que nos assistem. É sempre uma bênção a gente estar aqui tratando dos assuntos do Senhor, né? E isso nos edifica muito. E saber que os irmãos que estão participando aqui, é como se conosco estivesse, eu sempre digo isso, como se você estivesse sentado conosco à mesa aqui. É uma alegria para nós saber que você está aí. Vou pedir ao pastor Fernando que faça a leitura de um texto e já comece a fazer uma introdução, inclusive explicando qual o personagem e qual a circunstância que nós vamos trabalhar em cima dela hoje. Bom, o texto que vamos ler aqui está no livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 10, que fala sobre Ló. Então é o personagem hoje que nós vamos estudar aqui, meditar sobre ele, Ló e a sua família, né? Então o texto nos diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então esse é o texto que nós escolhemos aqui para iniciarmos a nossa conversa aqui sobre Ló. E eu acho que muitas das decisões tomadas por Ló, elas trouxeram prejuízos para sua casa, para sua família, porque foram escolhas movidas pela razão, movida por aquilo que ele estava vendo e não movida, né, não direcionada por aquilo que era o projeto do Senhor para a vida dele. E aqui nós podemos ver no início do versículo quando diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Então aquilo que ele viu lhe agradou. E por ter lhe agradado, ele imediatamente fez a escolha sem saber de forma segura se aquilo era ou não a vontade do Senhor para a vida dele. Então essa foi a primeira escolha que ele fez e começou isso a trazer dificuldades para a sua casa, para a sua família, e a escolha foi habitar em Sodoma,
que era uma cidade que já estava, né, desagradando ao Senhor pelas suas obras. Então aí começa muito dos problemas que Ló enfrentou junto com a sua família. Antes de nós seguirmos, porque a história de Ló ela traz muitos ensinamentos, né, para nós, principalmente do que não fazer, né, daquilo que o servo, sobretudo no contexto do seu lar, ele precisa evitar. Mas antes de irmos nos detalhes, eu queria provocar vocês aqui para a gente tratar, porque o texto que Ló fez a escolha, né, pelas campinas do Jordão, interessante, que a Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, né, e depois do evento de Sodoma e Gomorra é uma terra infértil até hoje. Até os dias de hoje é uma terra desértica, coberta de sal e tudo mais. Mas há uma expressão na palavra do Senhor aqui, que está no verso 12, que diz o seguinte: e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. E sabemos o resultado de Sodoma. Então, o que eu quero chamar a atenção, e pedir que vocês comentem aqui, é que o processo é um processo de distanciamento que vai acontecendo aos poucos, né? Ele armou, a gente imagina que viajou com a família e armou as tendas num determinado lugar, daqui a pouco um pouco mais longe, até chegar em Sodoma. Então, do ponto de vista pessoal, como familiar, em relação à bênção de Deus que estava em Abraão, acontece isso. Você faz uma concessão aqui, Muito bom. daqui a pouco faz uma outra concessão, e o final É Sodoma e Gomorra. é Sodoma e Gomorra. Eu irei também na raiz de tudo, porque quando nós olhamos a vida de Ló, muitas adversidades, né? A briga entre os pastores, ele foi levado cativo, problema com as filhas e tudo isso. E a raiz de tudo está na desobediência, que é o pecado original. Porque, veja, Ló, ele era sobrinho de Abraão, ele era parente de Abraão. E a revelação foi para Abraão: sai do meio da tua parentela. Era para sair do meio da parentela. Ele saiu, mas levou um. Então ele quis fazer uma concessão ali à revelação. Então aquilo que já começa na desobediência, o fruto é tudo aquilo que só deu problema, porque foi um arranjo, foi um jeitinho, porque a revelação era aquela: sai do meio da tua parentela. E ele leva um parente. Então, quando na família a desobediência só traz aflição para os lares. Quando o Senhor der uma palavra, quando o Senhor der uma direção, o milagre acontece na obediência. A provisão, ela vem na obediência. Então, esse valor, obediência, tem que ser uma coluna firme nos nossos lares. E você pode ver que, como Marcelo e Fernando comentou, começou lá na desobediência, né? E vem a sequência, né? Vem a desobediência, a escolha, quer dizer, decidiu pelo que ele viu, não pelo que o Senhor orientou, não procurou Abraão, decidiu sozinho, esqueceu que existe corpo. E isso é comum, se a gente traz para o dia de hoje, quando as pessoas desobedecem e começam a tomar decisão pela sua própria razão. Eu acho que é assim, eu não concordo, qual a consequência? Vai se distanciando do projeto. E esse distanciamento traz consequências terríveis. Nós vamos ver mais à frente o que aconteceu com as filhas, quando o Anderson chegou na casa dele. Então, por quê? É uma consequência da desobediência e da má escolha, né? Muito bem. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes, mas nós temos um próximo episódio na história de Ló, que é quando ele é levado cativo e Abraão ele precisa fazer uma intervenção nesse sentido. Como é que nós podemos trazer isso para a realidade do lar, do servo, da família? Eu diria, Josias, o valor que tem você ter um intercessor em casa. Quer ver quantas vezes Abraão livrou Ló de problema. Teve a problema dos pastores, a escolha para onde você quer ir, escolha ruim. Estava cativo, juntou lá os 318, né? E foram resgatar. Em Sodoma e Gomorra, a figura do intercessor: Senhor, se eu tiver 40, se tiver 50, se tiver 40, Senhor, se eu tiver 30, se eu tiver 5.
Então, quando você tem dentro de uma família um intercessor, quantos livramentos vêm? Então, fica uma reflexão para cada um de nós que estamos aqui reunidos, o valor, a importância de você ter essa figura dentro da casa, daquele que é da madrugada, que é da consagração. Muitos livramentos vêm quando você tem um Abraão dentro de casa, ou quem dera se todos pudessem ter essa posição, né? Esse aspecto que o pastor Marcelo comentou, eu acho que é fundamental, né? Para quem quer ter um lar na presença do Senhor, você ter essa retaguarda. Porque você viu que Ló, o livramento, os anjos foram lá te retirar da cidade por causa da intercessão de Abraão. Né? Então você vê, o livramento vem por consequência também, consequência e essa figura aí do intercessor, muito bem lembrado pelo Marcelo, é fundamental nos lares, né? A gente fazer um retrospecto, como é que está a nossa família? Nós estamos atentos a isso? É o nosso filho que vai para a escola, né? A questão de orar, a imposição de mãos, a oração pelos filhos, saber como é que foi o dia dele. Quando você pensa em filhos, eu fico lembrando da minha época com os meus pequenos. A gente queria saber o que aconteceu, sair de casa, eu orava quando eu não estava, eu não orava quando eu estava, impunha as mãos. Por quê? Para que isso? Para que lá eles estejam guardados pelo Senhor, os anjos estejam acompanhando, né? Então nós temos hoje falado muito dessa ministração dos anjos, né? Nós temos muita evidência no nosso que nós estamos vivendo isso. E isso é fundamental, a intercessão. Acho que isso é... E um ponto bonito, Josias, é que Abraão nunca desistiu de Ló. E era problema atrás do outro, porque é sangue. Aquilo que a gente fala, você tem um filho, ele amanhã pode deixar de ser um servo do Senhor, mas não deixa de ser filho. Filho é filho, é sangue. Então você pode dar problema, pode ter adversidade, tem que estar naquela posição de retaguarda, de estar no clamor, de estar orando, porque é um dever nosso como pai, como família, como sangue, né? E Ló só não pereceu antes porque havia Abraão, né? Então, assim, quando você faz uma escolha que não é a escolha que Deus tem para a sua vida, não é o projeto do Senhor, a gente fica vulnerável. Então ele estava ali, e quando aquela cidade foi invadida, ele foi levado junto, né? Mas havia Abraão. Quando Abraão soube, ele reuniu 318 nascidos na sua casa. Isso é importante, isso mostra corpo, né? Isso mostra uma igreja, né? Aqueles que nasceram ali, que foram gerados ali, né? Que têm a mesma cultura, a mesma identidade. Então isso aí é um tipo da igreja, é um tipo de corpo. Então a família precisa estar inserida no corpo, porque é no corpo que ela vai, né? É pela intercessão do corpo que o Senhor vai abençoar as nossas famílias, né? Então ele fez uma escolha errada, né? Veio uma consequência, ele foi levado cativo, mas havia a figura de Abraão, né? E ele foi resgatado e foi trazido de volta para sua casa com tudo aquilo que ele tinha. E é interessante, do ponto de vista, sob a ótica de Ló, né? Então, primeiro, o projeto estava em Abraão, a promessa foi feita a Abraão. Ló, ao estar perto de Abraão, ele era beneficiário da operação de Deus na vida de Abraão. Em determinado momento, acontece um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Isso faz parte, é do ser humano, né? Foi uma circunstância ali. Só que, ao invés de se buscar no Senhor a solução do problema, se aparta. E há pessoas que, por vezes, dentro da igreja, se encontram em situações que são do ser humano, e ao invés de buscarem no Senhor perseverar no projeto, preservar a bênção, começam a se afastar. Não, na igreja e tal, alguém me magoou, alguma coisa. Olha o prejuízo que ele trouxe, não só para ele, mas para a família dele. Poderia ter tido outra solução. Não, vamos ajustar as coisas aqui, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Não, agora eu vou me afastar porque eu fiquei magoado, né? Agora porque os pastores estão brigando, a gente vai afastar e começa a viver isso. Só que tem um detalhe.
Enquanto Ló enfrentava uma sequência de problemas, o projeto continuava acontecendo na vida de Abraão. Abraão era visitado pelos anjos, os anjos prometiam, né? Ele vinha, a promessa do filho, a promessa, né? Abraão continuava ouvindo a voz do Senhor, enquanto Ló estava distante com a sua família, sofrendo as agruras da sua escolha e, em momento algum, voltou a estar. Então, o prejuízo que isso traz, né? Eu queria que vocês continuassem comentando. Houve, então, essa questão do resgate, Abraão, dos nascidos da sua casa, 318, Ló, tal, tudo mais, mas ele continua em Sodoma. Eu gostaria muito de pontuar, acho que é uma parte importante da história de Ló, é de Ló como pai agora. Uhum. O grande erro de Ló como pai foi ele tentar negociar as filhas. Que aqueles que não conhecem, ele estava em Sodoma e Gomorra, o Senhor decidiu que ia destruir a cidade, Abraão orou, mandou lá 2 anjos para resgatar. Quando ele está na casa, os 2 anjos estão dentro da casa dele, os sodomitas, né, que são os habitantes de Sodoma, cercaram a cidade e queriam aqueles 2 varões, 2 anjos, pela formosura que eles tinham, e pressionando a casa cercada, nós só vamos sair daqui quando você entregar esses 2 varões. Eles queriam, era uma sociedade corrompida em termos de valores, uma sociedade corrompida em termos de comportamento, de escolha, até mesmo do uso natural. E aí ele comete, acho que, o grande erro, que o Senhor livrou ele, graças a Deus, porque quando ele quer negociar as filhas, faz o seguinte: eu tenho que proteger esses anjos, então eu vou dar minha filha para vocês, e vocês deixam os anjos em paz. Isso é uma coisa que um pai nunca pode fazer, que é negociar os próprios filhos. Os filhos são inegociáveis. A criação dos filhos, os valores, os princípios. E qual é o perigo que está aqui? Tem uma coisa talvez sutil, mas é um erro assim, terrível. É a justificativa. Você percebe, Josias, né, companheiros? Qual é a justificativa dele? Eu vou abrir mão das minhas filhas para proteger os anjos. Isso é um grande erro. Não, eu vou abrir mão das minhas filhas para fazer a obra. Eu vou abrir mão dos meus filhos para fazer... Não precisa. Até porque há uma inversão de valores. Não era Ló que ia proteger os anjos. É os anjos que iam proteger. Não é você que vai salvar a obra. É Deus que te salvou através da obra. Então, a bênção, ela é completa do Senhor. Você pode servir o Senhor, mas sem abrir mão. Ô Marcelo, eu iria até mais profundo. Não é a obra que precisa de você, é você que precisa da obra. Exatamente. E você vê, né, Marcelo, a consequência, a mensagem que ele desceu subliminarmente para as filhas, né? Verdade. A sequência da história, quando as filhas tomam a decisão, aquela decisão que elas tomam, né, de se relacionar com ele, de embebedá-lo e tudo mais, é consequência do que elas viram o próprio pai, que desvalorizou, que deixou a situação ali, né? Quer dizer, mais uma vez, uma decisão errada dele, um posicionamento errado, e reflete, nós temos falado nos programas, né? A nossa decisão, a nossa tomada de posição, como que reflete nos nossos, né? Na nossa família, nos nossos filhos, né? E o caso de Ló é isso aí, a decisão dele, dessa posição que ele tomou, essa negociação que ele fez com a filha, gerou um entendimento totalmente errado para elas, e elas lá na frente erram também. Eu queria trazer para o momento profético que nós estamos vivendo, também essa experiência de Abraão com Ló, voltando um pouquinho aqui na intercessão. A Bíblia diz que Ló estava acampado junto aos carvalhais de Manre, os anjos apareceram e trouxeram para ele 2 notícias. A primeira notícia, o filho vem. Muito bom, né? O filho vai nascer, chegou a hora. E a segunda notícia, o juízo vem. Muito bom, José. E a pergunta, e aí a gente traz para o momento profético que a igreja está vivendo hoje. Porque agora o Espírito Santo de Deus, e recentemente nós tivemos uma palavra sobre anjos, né, maravilhosa, a ministração dos anjos nesse momento, né, em que o Espírito Santo está preparando a igreja, e a mensagem é: o Filho vem, Jesus vem, e é o momento do juízo. Então, qual foi a reação de Abraão diante daquela palavra? Interceder pela sua família. Interceder por Ló. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte: quantas vezes você pode interceder por aquele que é seu familiar, que você ama, que erra, falha, está lá e tudo mais,
Abraão, ele, Senhor, não fica com raiva de mim não, mas eu vou interceder mais uma vez. Senhor, eu vou interceder de novo. E o Senhor ouviu todas as intercessões de Ló. Então a pergunta é, quantas vezes você deve interceder pelo seu familiar? E que extraordinário ali em Abraão orando, isso é um mistério, né? É que ele combate a oração, né? Seu 50, seu 40. Isso. Paulo fala, uma das cartas aos Romanos, ele escreve, acho que é Epáfras, assim, Epáfras, vosso irmão, que combate por vós em oração. E às vezes essa guerra, família envolve muitas guerras, né? Você tem que combater a oração por um filho, por uma questão familiar, por uma questão de enfermidade, né? Tá aqui o Wallace, que vem sendo provado há muitos anos no lado dele. Então, talvez seja uma palavra para deixar aqui para cada um de nós, né, Josias? Seja o Abraão na sua família. Isso. Seja o Abraão da sua casa. Faça como Abraão. Abraão de arrumar confusão com Ló e ficar acusando, ele não aumentava o problema, né? Ele foi o intercessor, né? Ele combateu em oração. Outro personagem, né, que Jacó, passa a noite lutando com o anjo, até o dia amanhecer, que também foi uma situação familiar. É verdade. O encontro com Esaú estava na frente ali. Passe a noite. Exatamente. Entendeu? Continue. Orou, mas eu já orei tanto. Continue, porque Abraão, ele chegou a dizer, Senhor... Existe um aspecto aqui, já que você falou isso, muito interessante, que é a predisposição de Deus em abençoar. Muito bom. Né? Você vê que diante disso tudo, os anjos foram, né? E vamos andar depressa. E eles demoravam, né? Tem que pegar pela mão. Tem que puxar. Né? Depois ele diz assim, e aconteceu, tirando-os para fora, diz, escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Nós estamos vivendo isso, né? O momento que nós estamos vivendo. Escapa-te para a salvação. Não olha para trás. Isso. Agora é para frente. É caminhar, é servir o Senhor, é ouvir a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Deus tem uma predisposição em abençoar. Você pode até estar em dificuldade, você pode estar vivendo um problema, né, na sua casa, no seu lar. Lembra-se disso. Deus está predisposto a te abençoar. Abraão continuou orando, se tiver 40, e foi 30, e foi, e Deus enviou o anjo. Quem sabe que você está passando por uma luta e lembra, Deus está disposto a abençoar. Escapa-te para a salvação. Não, o Josias falou, né? O filho vem, né? Então, quantas vezes orar? Enquanto ele não vem. Enquanto né? o juízo não é... Enquanto o juízo não acontece, né? Há tempo, né? Ainda há tempo, ainda há oportunidade. Por quê? No verso 16 diz assim, ele, porém, demorava-se e aqueles varões o pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. E aqui a gente vê a preocupação do Senhor com a família. Você não pegou só na mão de Ló, pegou na mão dele, pegou na mão da esposa dele, Isso. pegou na mão das 2 filhas deles, o anjo pegou, e diz assim, sendo-lhe o Senhor misericordioso. É por isso que é como se o anjo estivesse dizendo assim, sabe por que eu estou aqui? Porque o Senhor é misericordioso. Graças a Deus. Porque o Senhor ama a sua vida, né? Porque o Senhor ama a sua família, porque o Senhor ama a sua mulher, ama as suas filhas. Muito por isso que eu estou aqui. Então, apressa-te, porque o juízo vem. Né? E cada dia que passa, fica mais perto desse dia, né? Mas, Josias, observa que há um alerta importante aqui, nesse episódio de Ló sendo resgatado. O que o senhor quer fazer hoje? O senhor quer resgatar as famílias? Um alerta em relação a uma ditadura do comportamento. Porque Jesus comparou os dias da vinda dele, os dias da vida do Filho do Homem, com os dias de Sodoma e Gomorra. Você vê que era uma sociedade corrompida, completamente, como diz Paulo, né, que havia deixado o uso natural da mulher. Eles cercaram a casa de Ló, e eles estavam impondo um comportamento. Nós queremos os varões. Ló tentou conversar, negociar. Olha, não tem como, não. Quer dizer, eles tiraram o direito de Ló de discordar. E nós estamos percebendo nos nossos dias que há uma ditadura do comportamento. As pessoas estão perdendo o direito de poder discordar. E Ló estava cercado, como também nós estamos cercados hoje. Aí volta aquele erro de Ló, quando ele ele estava sendo muito pressionado, ele sentiu que não tinha saída, começou a querer negociar e entregar as filhas. A igreja hoje, a grande verdade é essa,
as famílias estão sendo pressionadas. Há uma pressão social, ideológica, mas a posição da igreja, a posição da família tem que ser essa. Não pode negociar os valores. Não tem acordo. Não pode negociar os filhos. Mas o que eu vou fazer? O anjo estava lá. Você vai enviar o anjo. O livramento vem do Senhor. Porque em todos os momentos de juízo, como você disse, o filho vem e o juízo. Uhum. Sempre no momento do juízo, Deus salva a família. Veio o dilúvio, Deus salvou a família de Noé. Sodoma e Gomorra, Deus salvou a família de Ló. Veio sobre Jericó, Deus salvou a família de Raabe. Vai vir um juízo aí, Deus vai salvar a nossa família em Jesus. Glória a Jesus. Muito bom. Interessante, para a gente finalizar, por causa do nosso tempo, o texto diz que os anjos disseram a Ló: tens alguém mais aqui? Que maravilha. Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Então, essa é a palavra. Talvez você está nos assistindo e você está vivendo a experiência de Ló. Você se afastou, você está longe, você está vivendo todo esse tipo de problema, o juízo está chegando, Jesus está voltando. Tens alguém mais aqui? Tem alguém mais por quem você não está orando ainda na sua família? Tira-os fora. Tira-os fora. Busca o Senhor. É interessante, vocês falaram aqui sobre os anjos, né? Que Ló estava tentando proteger os anjos, né, Marcelo? Mas a palavra diz assim: porque nós, disseram os anjos, vamos destruir esse lugar. Então o poder no qual eles estavam investidos era para a execução do juízo. Maior são os que estão conosco, glória a Deus, do que os que estão contra nós. Uma expressão que eu gosto muito desse texto, Wallace, é quando ele fala assim: foge para as montanhas. É uma hora em que a família tem que fugir de certas coisas. E é interessante que muitas vezes na palavra o Senhor não manda que a gente fugir, manda enfrentar. Diga o povo que marche. Vai ao encontro das muralhas, entra na fornalha, entra na cova dos leões. Mas quando envolve carne, porque ali a questão era carne. Porque aqueles homens que cercaram a casa, ali era a operação da carne. Quando é carne, qual é a palavra? Foge. Foge. É o mesmo texto que Paulo dá a Timóteo. Foge, pois, das paixões da carne. Carne não se enfrenta. Carne você tem que fugir dela, porque a carne é fraca. Isso. Mas o espírito está pronto. Muito bem. A gente está chegando ao final por causa do nosso tempo. Eu quero ainda deixar uma palavra para você que está nos assistindo, que todos sabem daquele momento em que a mulher de Ló, na fuga, ela volta-se para trás e transforma-se numa estátua de sal. Se você pensar, Ló passou por diversas situações e o Senhor foi tendo misericórdia, mas no momento do juízo não tem mais jeito. No momento do juízo não tem mais jeito. Ali não teve jeito. Virou para trás, virou estado de sal, ficou para trás, não acabou. Então estamos chegando nesse momento do juízo. É um momento onde não vai haver mais escapatória. Olhou para trás, fica. Não tem jeito. Então esse é um alerta que fica para todos vocês que estão assistindo. Para sua família, na oração, na busca. Hoje você aprendeu muita coisa do que fazer e do que não fazer. Eu quero me despedir dos companheiros que estão aqui. Pastor Fernando, Pastor Marcelo, Pastor Wallace, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. É sempre um prazer estar aqui. É uma bênção. Para nós aqui que estamos aqui. Aqui é o lugar de aprendizado. Edificação. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. Você fica daqui a pouquinho com o culto do lar da sexta-feira, ainda hoje anunciando o Evangelho Eterno, e mais tarde você tem Serenata Manaim. São programações especiais da sexta-feira que são reprisadas ao longo da semana para quem assiste no canal 126. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.